dessas variáveis e categóricos, elas me parece que são que tu pode fazer, extrair um Explicar. relatório bem melhor até do Uhum. que se tu for na dinâmica, que os categóricos, as variáveis, elas não estão todas disponíveis conforme o tipo de relatório na dinâmica. E aqui não, aqui eu posso, é mais livre para eu gerar Mais esse livre, relatório. é. É É, isso mesmo? isso, as categóricas, ela tem sempre ela carrega uma lista, tá? A gente colocou aqui, por exemplo, motivo do requerimento, ele carrega uma lista, aí você pode escolher, né? A dinâmica também carrega, né? Você coloca lá para visualizar os valores, né? Aí ele carrega. Mas esse aqui ele é mais fácil de utilizar, né? Aí a gente pode, aqui o código do participante, o destinatário, ó, ele carrega todos os códigos, tá? A gente tem, por exemplo, esse aqui é o requerimentos atuais, por exemplo, situação do requerimento. Aí ele carrega todas as situações. Nas categóricas, ele tem todas, ele carrega uma lista, né? Aqui, nos valores, ele já, por exemplo, a gente aqui coloca, aqui só entra as quantidades e os valores, né? Aí você vai ter que entrar com os dados aqui. Por exemplo, a prorata inicial, se você quer 100, né? Aí ele aqui não coloca vírgula, ele não aceita vírgula aqui. Maior que, ou será que ele aceita ponto? Não, também não aceita. Menor que 100, aí você consegue colocar aqui também. Quantidade também, você consegue colocar aqui, 200, alguma coisa assim, tá? Aqui nos valores. Nas datas, aqui as datas, você consegue colocar aqui uma data, tá? No formato de data mesmo, tá? Com barra, tudo mais. Aqui só tem as datas. Aqui, formato texto, aí aqui você tem ano, no formato de ano, de competência, dessa primeiro ano, depois o mês, né? Ou com barra, o mês barra o ano. E aqui a gente também pode entrar com o CNPJ, por exemplo, coloca o CNPJ aqui, pode colocar o CNPJ do destinatário e o CPF também, dá entrada no CPF, mas aqui tem que ter cuidado, porque tem que ver o formato que está lá na base de dados, né? Na base de dados, por exemplo, o CPF, ele está sem tracinho, né? Sem ponto e sem tracinho. Aí tem que botar aqui sem ponto e sem tracinho, tá? Aqui ele não fala o formato, né? Mas aí tem que saber que na base ele está todo sem ponto e sem tracinho, né? O Esse ideal é aqui, sempre tirar essas máscaras, né, Heloísa? sim. Esses pontos e traços. Uhum. Isso. Só se for assim, no caso, esse aqui vai ter que botar a barra, porque você está escolhendo um com barra, né? Aí o mês e ano, né? E aqui, entre variáveis, você consegue fazer aqui um filtro de igual, maior, consegue colocar uma condição aqui, tá? Participante destinatário, aí daqui o participante destinatário igual ao participante solicitante, por exemplo, né? Pode escolher aqui. Participante não é um bom exemplo. A gente usa mais datas, né, aqui, né? Inclusão do documento, ingresso, data de ingresso, abertura do requerimento, CPF, mas aí CPF também não. Ou podemos colocar o CPF, um maior do que o outro, sei. Aqui também não é um bom exemplo, CPF, né? É mais para data mesmo, né? Tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Porque fez um barulho aqui, fez um tlim. Aí, não sei se eu fui em valores. Eu abri tudo aqui.
Esse entre variáveis é que é E ali, aqui. ao adicionar novo, É, esse, aham. aqui você pode Ah, botar tá, é um. entre variáveis, ok. Isso, é uma Uhum, perfeito. condição, né? Uhum, tá. Aí pode se botar diferente, por exemplo, a data da competência do pagamento diferente da data de competência do primeiro pagamento. Aí pode fazer esse filtro aqui. Ou alguns outros, mas eu acho que o mais utilizável é a parte de data mesmo, de data, competência, ano, e CPF, sim, mas a gente entra todos aqui, entra todas as variáveis. Aqui também é importante na ordenação, é importante botar ele aqui para depois você saber que ordenou, né? E aqui também tem a forma de você colocar a visualização até 500 registros. Aí ele vai aparecer, aí você pode escolher em Excel, aí vai aparecer aqui embaixo, tá? Até 500 registros ele aparece aqui. E é porque Também pode escolher HTML, né, pode para ir olhando antes de alterar o formato, né? isso, Também. é. Só para Na ter uma ver, ideia de como vai sair o relatório. sim, para ver se tem registros, né? Às vezes vem vazio, aí vai gerar um arquivo e o arquivo vai vir vazio, né? É melhor fazer uma visualização aqui na tela. Agora, se você escolher Excel aqui, o HTML ele vai colocar aqui. Mas se você escolher o Excel, aí ele vai gerar um arquivo e você vai na hora, igual a dinâmica faz, né? Aí você baixa o arquivo, né? Não manda o link por e-mail, não. Aí já baixa o arquivo igual a gente faz nas pré-definidas. As pré-definidas também faz isso, né? Aí você baixa o arquivo na hora, só que vai vir esses 500 registros. A extração de arquivo ilimitada é que precisa, aí abre essa caixa aqui para colocar um e-mail, tá? Que aí ele manda o arquivo pro seu o link do arquivo para a sua caixa de e-mail. Agora, esse aqui, só que assim, a maioria dos registros, a maioria dos arquivos são sempre maiores que 500 registros, né? São sempre muitos registros, né? Mas se for uma quantidade pequena, até pode testar, pode utilizar esse 500 registros aqui, né? Ou aparece aqui embaixo, ele já gera o arquivo na mesma hora. E aí não onera o banco, né? Aí consegue gerar o arquivo. Uma quantidade maior aí vai ter que mandar por e-mail. Acho que é isso aí. Uhum. Só para ilustrar, posso fazer uma pergunta, Elaine? Elaine, assim, nas consultas dinâmicas, a gente sempre tem um risco de fazer alguma coisa errada, né? Porque é necessário ter um conhecimento avançado. Por exemplo, na questão do estoque, você pode fazer um somatório de acordo com os filtros que você coloca, né? E no final você tem um resultado que não é o real. Pelo que eu estou Sim. vendo aqui, nesse caso, a gente não teria esses problemas, né? Assim, né? Sim. É uma coisa mais simples, não precisa ter um conhecimento, né? É Ou, porque ele sim. aqui ele pega registro a registro, ele não agrupa igual a dinâmica, né? A Uhum, dinâmica, se você botar um campo, por exemplo, situação do requerimento, aí colocar os valores de estoque, passivo e fluxo, ele vai agrupar por situação do requerimento. Por situação, ele não vai ter o quantitativo, por exemplo, por protocolo, por competência, ele agrupa por situação. Aí os valores vão vir por situação sim, do perfeito. requerimento, entendeu? É bem complexo, porque tem que saber usar, né? Porque às vezes até a gente aqui mesmo, a gente às vezes acha que está gerando um relatório certo, mas na verdade não tá certo. Tem que tomar muito cuidado, Com relação às dinâmicas, né? em relação às Já aqui dinâmicas. eu acho que é mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Sim, Não vai ter inconsistência, né? sim. Você vai trazer os filtros de acordo com o que você usou, mas inconsistência não vai ter. Você pode trazer um filtro que você de repente não era aquele que você queria, né? Uhum. Mas acho que não vai
tem consciência de dados, né? Você precisa conhecer bem o negócio, como funciona a dinâmica. Pois Na é. dinâmica lá, precisa conhecer muito bem o estoque para gerar um relatório de estoque, né? Assim, não vejo que seja o caso aqui, né? Já que não tem esse agrupamento aí que você falou. Ou então gera, nos moldes da pré-definida, que aí não vai ter erro, né? Com as colunas igual da pré-definida. Aí não vai ter erro, vai ser o mesmo resultado que a gente colocou lá na pré-definida. Se quiser usar a dinâmica para outros filtros, pode usar a dinâmica, mas toma cuidado para utilizar o mesmo modelo da pré-definida, que aí vai dar certo. Não vai agrupar, né? Mas se sair colocando campos lá que não tem conhecimento que o valor vai agrupar, aí acha que o valor está certo e não está certo. Ainda mais no ajuste de contas, né? Em pagamentos, né? Nos Sim, outros também, né? De requerimento também, ele vai agrupar, né? Se não botar o protocolo, perfeito. pode não colocar o NIT ou o NB, né? Tem que sempre colocar um menor grão, né? Porque se agrupar muito, ele vai colocar aquela variável que ele colocou, né? A primeira também. João, você que está aí, a dinâmica sempre agrupa pela primeira, né? Ele vai agrupando pelas primeiras colunas, né? Isso aí, perfeito. Conforme você vai colocando os campos lá na opção por, ele vai agrupando e automaticamente ordenando por esse campo, né? Você tem que ter esse cuidado aí, realmente. O que você está agrupando e o que você está adicionando como métrica. Isso lá na dinâmica, né? Realmente, vocês estão falando, aí na exportação, como é registro, né? Não precisa ter essa preocupação mesmo. Só selecionou, filtrou, ele já vai trazer os próprios registros, né? Não vai fazer nenhuma operação, né? Então é bem mais tranquilo, realmente. Faz uma operação, é. E é no menor grão, né? Da tabela, né? Sim, sim. No caso aqui, na requerimentos atuais, o menor grão é o protocolo que a gente tem aqui. Menor grão é o menor o menor detalhe, né? O menor detalhe que a gente pode fazer no relatório seria o protocolo. Maravilha. Até ia te perguntar, né? O que significa mesmo o menor grão, Menor grão, mas é isso aí, o menor detalhe, né? É porque a gente fala muito aqui em menor grão, Uhum, é o detalhe menor, né? É informação no menor detalhe, né? isso aí. Foi bom Mais que algum vocês questionamento, pessoal?